dia! Bom dia, meu povo querido! Como é que vocês estão? Eita Deus, feriadão e a gente aqui. Seja muito bem-vindo, você que está entrando pelo canal do Instagram e também agora pelo YouTube. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Bora falar um pouco sobre a palavra. Nós estamos numa jornada de leitura de Bíblia até o meio do ano. São 6 meses de leitura e a gente começou em janeiro, no dia 6 de janeiro, se não me falha a memória, e a gente fez 40 dias de jejum junto com devocional, lendo 7 capítulos por dia, ou lendo ou ouvindo. E agora a gente, depois dos 40 dias, a gente continua, mas agora de segunda, quarta e sexta, né? Vou colocar aqui, Juliana. Segunda, quarta e sexta a gente faz um devocional junto aqui pra gente conversar. E continua lendo, tá? Continua lendo porque tá incrível, gente. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu já boto já pra mim ouvir. E eu fico vendo as histórias e falo, meu Deus, a Bíblia é muito atual, né? É muito atual. A gente vê que não... a gente tem necessidade de ler. A gente tem necessidade de ler para conhecer o Senhor, sabe? E os seus mandamentos. Bem-vindo, Marli, Juliana. Juliana, Deus abençoe, amém, a paz. Então, assim, muito bom. Então, a gente está no feriadão, mas a gente vai passar aqui para poder conversar um pouco sobre as escrituras sagradas, sobre alguns acontecimentos, né? A gente destacou aqui, gente, tá incrível. Paz, irmã, bom dia, cheguei. Tá muito quente, né, gente? Fala aí, misericórdia. Como tá quente aqui, deixa eu ver, vocês podem ser que alguém que veja esse áudio, né, esse vídeo depois. Hoje é dia 3/3/2025. Muito calor que nós estamos passando aqui no Rio de Janeiro. Não sei na sua região, você é de outra região? Fala aí pra mim. Qual região do Brasil você é? Escreve aí depois no YouTube. Gente, olha, você que é novo por aqui, olha, segue a gente, toca aqui na minha bio pra você me seguir. E também lá no canal do YouTube, que a gente tá colocando mensagem lá. Lá tem 40 lives que nós fizemos consecutiva. Cada mensagem tremenda, tá? Do início da nossa leitura. Vai lá pra você ver. Ó, um só pra cada um. Tá desse jeito. Meu Deus do céu. Mas o Senhor tá conosco, né? A gente vai conduzindo. Paz, Cris. Cris hoje fez aniversário. E hoje é aniversário da minha filha, gente. Minha primogênita, Isabela Mendonça. Daqui a pouco ela deve estar entrando por aí. Hoje é aniversário dela. Tá com o nosso bebezinho. Tá de bebezinho ela, né? Esperando. Daqui a pouco a gente vai estar com o Tito aí. Se Deus quiser. Amém? Glória a Deus. Como é que vocês estão? Outra coisa. Está acontecendo nosso relógio de oração. Deus colocou no nosso coração. Nós estamos fazendo um relógio de oração todos os dias, durante 7 dias, todos os dias acontecendo. Então aconteceu sexta-feira, sexta, sábado, domingo, hoje segunda. Vai até sexta-feira, olha. É forte o negócio. Por quê? Nós estamos entrando na brecha como intercessora. Nós somos um ministério de intercessão, de libertação, online. E Deus está nos abençoando com gente do Brasil todo, sabe? Isso que é o legal, é a gente poder ver a manifestação de Deus tocando nas pessoas, né? Muito bom, né? A paz, Yara, Cláudia, Deus abençoe, Jaqueline, Cris. Olha, não deixe, nós também temos, logo acabar nossa oração, nossa campanha de oração, quando acabar, deixa eu pegar aqui, nós vamos ter isso aqui, é o nosso segundo encontro de mulheres intercessoras. Eita glória!
Ministério Vida Plena. Isso aqui é a lembrancinha que a gente vai dar com esse tema aqui, gente. Uma palavra muito forte para entregar. Levanta-se, Débora, um chamado à intercessão. A gente vai falar sobre algumas coisas do tempo de Débora, né? Como mãe de Israel. Olha, tá muito legal. Então eu te convido a você se inscrever. Acho que ainda tem vaga, tá? A gente faz limitado. Então você se inscreva logo para você estar com a gente lá. Ô, Glória! Paz, Ana, Terezinha, irmã Terezinha, Deus abençoe. Gente, então tá acontecendo a nossa oração todos os dias, tá? Meio-dia e meia-noite. Sempre tem uma intercessora orando pela nossa vida, pelo nosso país, por esse tempo de feriado que a gente está passando. E mandando fogo. Porque nós somos um povo que Deus chamou. Somos sacerdócio real, nação santa. Então você está em Cristo Jesus, você tem autoridade. Amém? Deixa eu orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que estamos aqui, pelo privilégio de te servir, Pai, de estar na tua presença, de estar nessa manhã, Senhor. Nós abrimos nosso coração, Pai. Nós abrimos nosso coração para te agradar, Senhor. Nós precisamos de ti, Pai. E, Senhor, como Maria, que estava aos seus pés, e o Senhor disse, essa é boa parte. Pai, assim nós estamos, Senhor. Enfrentamos, Pai, nossa resistência, nosso corpo, Senhor. A vontade, Jesus, muitas vezes de estarmos, Senhor, dormindo. Mas, Senhor, o Espírito, Senhor, Ele nos toca de uma forma especial. Te agradeço por estar aqui. Te agradeço pelas irmãs que já estão aqui, Pai. Por esses corações, Pai, que têm sede, têm fome de Deus. Obrigada, Jesus, por cada mulher, por cada irmão que entra nessa live, aqueles que vão ver depois. Da mesma forma, Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridas, então conforme quem está chegando aqui, nós estamos numa jornada de leitura da palavra, tá? E nós já chegamos, se você não tem PDF, lá no nosso grupo, no Telegram ou no grupo do WhatsApp, nós temos um PDF que vem com todos os livros da Bíblia, são 7 por dia, que a gente está lendo, tá? Eu vou anotando aqui, ó, para que a gente possa acompanhar. Mas eu aqui durante segunda, quarta e sexta, eu estou trazendo apenas uma história, destacando dentre, né, tantas histórias, para poder a gente fazer aqui uma reflexão. Mas você continua lendo, continua ouvindo, tá? Ó, segundo os meus cálculos aqui, nós já estamos em 2 Crônicas 15, tá? De 15 a 21, que é hoje o dia 3/3. Então eu vou anotando, vou botando a data do lado, ó, pra gente poder seguir na sequência. Então eu vou ouvindo, vou meditando, mas sempre vai ter no nosso encontro aqui, do nosso devocional segunda, quarta e sexta, eu vou sempre trazer um resumo de uma história, destacando pra gente aprender. Então não deixa de ler, não deixa de vir, tá? O livro de 2 Reis, eu falei pra vocês da última vez. Paz, Caluama, Doralice também, seja bem-vinda. Todos vocês. Glória a Deus pela vida de vocês aqui, tá? Quando nós lemos, né? A semana passada nós falamos sobre a história de Acabe, né? A história de Acabe é muito forte, gente, né? Foi um reinado que foi um dos piores reis. Nós estamos no livro de Reis, né? Lemos ele. Foi um dos piores reis, tá? Que a gente pode, assim, que a Bíblia, né, relata. Aí eu estava aqui meditando e a gente vem vendo agora, né, no finalzinho de 2 Reis, a história de Ezequias, né? Ezequias foi um dos melhorzinhos dos reis que teve, né?
dentre tantos que o Senhor abominou. Então, gente, essa conta, né, ela vem, a nação paga. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o homem mau governa, você pode ver aqui no nosso país, né? Quando a gente tem um governo de justiça, a gente vê que as coisas funcionam, né? Nos países que tem governo com justiça, né? Quem é de outro país aí, que é de outro estado, até mesmo estado tem governantes, né? Eu não estou falando de presidência, estou falando de governo. Governadores que tratam muito bem, buscam uma melhoria para o seu estado. A gente vê a diferença de um estado para o outro. Então, o que acontecia? Quando o rei era ruim, o povo sofria. O povo sofria. Isso é antigo, gente. Ó. Isso que a gente está vivendo aqui, isso é antigo. Lá no tempo ainda dos reis. Ó. Então, o que acontecia nos reinados do Segunda Reis, a gente observa um padrão distinto nos comportamentos dos reinos. Por exemplo, vocês sabem que o reino foi dividido, né? Os 12 tribos foi dividida. Quem está acompanhando aqui, as 12 tribos foi dividida em reino do norte e reino do sul. Então, no reino do norte era Israel, no reino do sul, Judá. Quase todos os reis se afastaram do caminho de Deus. Depois de Davi, gente, foi ladeira abaixo. Sabe? Davi sempre foi aquele que foi destacado por Deus, né? Então, afastaram do caminho de Deus, adotando práticas de idolatria, rejeitando o mandamento divino. Esse comportamento desobediente levou, em última instância, à queda do reino. Então, o que acontecia? Os países invadiam. Para pensar no nosso país. O governo que está atualmente totalmente idólatra, fora dos padrões bíblicos, está longe. O que acontece? Entra todo mundo. Cada um quer comprar um pouquinho do Brasil. Cada um quer um pouquinho da terra. Aí vem investidores e compra. Daqui a pouco a gente está como? Era o que acontecia lá. Então, esse comportamento de desobediência levou, em última instância, à queda do reino para as nações invasoras. Entendeu? Olha como é que esse negócio é antigo. Em Judá, embora muitos reis tenham seguido o mesmo caminho de desobediência e sincretismo religioso, houve exceções notáveis, tá? Reis como Ezequias, por exemplo, Josias, se destacaram por sua fidelidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre Ezequias, como foi o comportamento dele, né? Para a gente tirar a lição. Ezequias promoveu reformas religiosas significativas, eliminando ídolos, restaurando o culto ao Senhor, demonstrando confiança e dependência em Deus, mesmo diante de grandes desafios. Sempre, gente, tem os remanescentes. Sempre vai ter aqueles que não se dobram, né? Ezequias promoveu essas reformas que ele entrou e falou assim, o que é isso? Quebrou os altares. Tá? Josias também implementou reformas profundas que buscaram restaurar a lei. Então a gente precisa entender que sempre Deus vai trazer, Deus vai permitir, né? E aqueles que andam no caminho do Senhor já vai ter um reinado totalmente diferente. E o povo totalmente diferente. O povo volta, gente, para Deus. Olha a importância da liderança. E agora que eu estou estendendo para todo tipo de liderança, né? Se você tem compromisso com Jesus na sua igreja, líderes, né? Pessoas que exercem função de liderança. Se você tem compromisso com a palavra, saiba o seguinte, o povo vai vir, o povo vai obedecer. Se você se esforça para ensinar, se você se esforça para poder ser exemplo, vai vir, gente. Agora, no contrário também, é incrível como as coisas desandam.
Se tiver uma liderança fraca, uma liderança que não tem compromisso, só quer mesmo agenda, fazer congresso, né? Fazer festa, e não ensinar a palavra, corre grande risco do povo se desviar novamente. Tá? Não tem firmeza, não tem palavra. Então a gente vai falar aqui sobre o reinado de Ezequias. Ele destaca-se como um exemplo vívido de liderança transformadora, sabe? E profunda, confiando em Deus, em meio a um cenário de decadência. Ezequias não hesitou em promover reformas, e foi reformas radicais, tá? Eliminando a idolatria, restaurando a verdadeira adoração a Deus. Sua decisão de centralizar a fé e reafirmar a aliança com Deus demonstra que a transformação de uma nação começa com um coração comprometido com os caminhos divinos. Por isso, gente, que hoje nós não estamos vendo isso, né? Aqui no nosso Brasil, uma liderança assim. Então, ainda mais a igreja precisa entrar nesse lugar. Nós fomos chamados como resistência. Nós fomos chamados para mostrar a transformação. Sabe? Ao enfrentar desafios quase insuportáveis, como a pressão do Império Assírio, Ezequias recorreu à oração. Então, quando você líder, quando você mulher, homem de Deus, está sofrendo resistência, um líder precisa recorrer à oração e à consulta. Aqui diz que ele também consultou os profetas, evidenciando a importância de buscar orientação divina em momentos de crise. Então não é mostrar fraqueza e nem é mostrar vulnerabilidade apenas quando você procura outras pessoas para conversar. Você procura um ministério, você procura alguém que já tem experiência de vida, que pode te orientar. Líder, você que é pastor, pastora, ou você que é liderança em modo geral, e também para a sua vida pessoal. Não é mostrar fraqueza, porque às vezes a gente está diante de uma situação que a gente não consegue sair. A gente precisa consultar pessoas que já estão experientes, ir em lugares que têm alimento para te dar, lugares que têm alimento para você se alimentar, senão você vai morrer. Então Ezequias pediu orientação também dos profetas, evidenciando a importância de buscar orientação. Sua postura humilde e determinada inspirou não apenas seus contemporâneos, mas também gerações futuras, como nós, por exemplo, chegou. Mostrando que a verdadeira proteção e bênção vem da fidelidade a Deus e não de estratégia humana. Então, nesse capítulo, em 2 Reis, mostra, né, todos os reinados dos reis que foram vindo. Tá? Nessa época, quem estava reinando, quem estava como profeta era Eliseu, né, no 2 Reis. E Eliseu foi um profeta de muito punho, né, e de muita autoridade nesse tempo. E aqui a gente vê muitas coisas acontecendo, a morte de Jezabel, né, até chegar no reinado de Ezequias, né? O reinado de Acais. Olha quantos reinados que passou, gente. Se você ler esses reinados, você vai ver os detalhes do comportamento, né? E aí vem o Ezequias no 18, no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos. Preste atenção. Era novo, mas já tinha temor. Então não tem esse negócio que tem antigo, que é novo, que é... Não. Você já começa desde cedo, tendo temor a Deus, né? E aqui diz que Ezequias fez o que era reto. Preste atenção. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, seguindo tudo que Davi, seu pai, havia feito.
Os outros não. Os outros Deus falava, se desviou dos conselhos que Davi. Então Davi foi um grande exemplo de reinado. Por quê? Porque quem já me acompanhou aqui, outras lives que eu fiz, Davi, ele pecou, ele teve toda aquela queda porque era ser humano, mas o que a gente percebe nele é o comportamento dele após uma queda. E ele não voltava mais naquela situação. Então errar acontece. O problema é quando você insiste no pecado. É isso que desagrada a Deus. É isso que causa muito prejuízo, né, pra gente. Então Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tá aí em Ezequias, 2 Reis, capítulo 18. Segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito, removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou as postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente Neustã. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém, como ele em todos os reis de Judá, nem antes nem depois, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. É aqui, gente. Deus não quer saber. O mundo espiritual, ele não está nem aí para quem é você. Se você é filho de pastor tal, se você é poliglota, o que vai trazer o olhar de Deus e o reino de Deus para sua vida é isso aqui. Vou ler. Ezequias confiou no seu Deus de Israel, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, ou seja, não deixa de segui-lo. Tem gente que fica assim, a situação apertou, ele sai. A situação, aí ele volta de novo, daqui a pouco fica tudo bem, ele sai. Então ele é muito igual a onda do mar, vulnerável. Mas ele falou aqui, ele não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Entendeu? Gente. Então o foco é aqui. O que Deus quer de nós? Não largar os mandamentos do Senhor. Ele está falando de pecar. Pecar a gente vai pecar, mas agora permanecer no pecado, abandonar. A gente peca até em pensamento, a gente pega às vezes que a gente fala o que não deve, né? Mas se arrepender e buscar a mudança, o fruto, mudar a mudança. Então, ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Aí é coisa pra gente pensar, né? Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Entendeu? Não se dobrou. Não se dobrou. Derrotou os filisteus até Gaza e o Senhor e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Então ele combateu a idolatria, combateu o pecado, não se dobrou. É isso que a gente precisa observar, né? Por que esse reinado teve êxito? E aí a gente quer ter vitória também. A gente está questionando Deus, Senhor, o que está acontecendo? Então começa a pegar aí essa reflexão, né? Derrotou os filisteus. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano, ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. E ele conquistou cidades. Deus era com ele. Agora Senaqueribe invade Judá. E Deus dá vitória. Gente, não tem o que fazer. Deus ama aquele que ama a sua palavra e obedece. O céu atende. As coisas acontecem, gente, no automático.
quando a gente obedece. Então eu preciso fazer examinar a minha vida, examinar a minha história, ver o que está acontecendo. A vontade de Deus é que a gente vive uma vida plena, né? Aí, o rei Ezequias, lá no capítulo 20, né? Eu estou trazendo sempre uma história, um panorama, tá? Lá no capítulo 20, ele adoece, gente. E a gente aprende aqui uma coisa. A doença, ela faz parte do ser humano, tá? Ele faz parte da nossa história. Existe doença que é biológica, né? Da nossa natureza caída mesmo. E tem enfermidade. E ela é fruto de algo espiritual, tá? Então vamos ver aqui essa história dele. Ezequias agora adoece. Por esse tempo, Ezequias adoeceu. Lá no capítulo 20 de 2 Reis. E aí o que aconteceu com a doença dele? Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Opa! Deixa eu ver aqui. De uma enfermidade mortal. Então, eu quero dizer para você que homem de Deus, mulher de Deus também adoece, tá? Nós adoecemos porque somos vulneráveis a esse mundo. Alguém tem que, né? A gente vai adoecer. Estamos vulneráveis. Então, a história dele nos revela como Deus ele foi com ele em todos os momentos, né? Aí agora aqui, gente, eu aprendi algo aqui. Assim diz o Senhor, por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Gente, olha isso pra gente. Ponha em ordem a sua casa. Porque você morrerá. Você não vai escapar. Aqui eu aprendi uma coisa. Deus, ele é um Deus de ordem. Como que tá a tua casa? Como tá a tua casa espiritual? Às vezes, gente, Deus vai tratar algo na gente antes da gente partir. Tem pessoas que às vezes tá com uma doença mortal. E naquele período, Deus está tratando para ele colocar a casa em ordem. Você entende? Aí é a casa dele, é a vida dele com Deus, é a vida dele com o próximo, a vida dele com o filho, com o ministério. Eu não sei qual é a casa que você tem que botar em ordem aí. Mas Deus vai curar. Olha o que aconteceu. Põe em ordem a sua casa. Deus está falando, põe em ordem a sua casa. Natalita, é forte esse negócio. Às vezes essa doença tá aí, ó, que Deus está falando com você. Já há algum tempo para você botar essa casa em ordem. É o quê? Pedir perdão para alguém? É consertar esse relacionamento que quebrou? É confessar esse pecado que está escondido? É trazer para a luz? Vai ficar com ele escondido aí? Então Deus está falando, bota essa casa em ordem. Aqui dentro do Ministério Vida Plena, nós fazemos uma mentoria, que inclusive ela vai abrir em abril. E ali tem muito conteúdo para você poder entender sobre a sua história, sobre as suas heranças, sua vida pessoal e confessar. E de bônus você recebe uma mentoria individual para a gente conversar, para a gente orar, para a gente identificar as brechas abertas, né, dos pecados que foram cometidos e que está escondido. Então ponha a tua casa em ordem. Amém? Olha aí, Mônica também chegou. Isabela, minha filha, tá aí. Falei no início que
aniversário dela. Deus abençoe minha filha, que o Senhor continue te dando muita saúde, sabedoria e te abençoando. Põe a sua casa em ordem, porque você morrerá, você não vai escapar. Gente, já pensou a gente receber essa mensagem? Tá? Então, para pensar, reflexão. Nós estamos fazendo reflexão. Deus, o que eu tenho que botar em ordem na minha casa? O que eu tenho que botar em ordem? Vai arrumando isso aí, gente. Vai arrumando essa casa. Tá? Você não vai escapar. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, gente, aqui Ezequias tinha o quê? Que eu quero mostrar para você. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele tinha crédito. Ele tinha crédito no céu. Entende? Olha o valor de você andar em obediência a Deus. No dia da adversidade você tem crédito para orar. Fala, Deus, olha o que esse homem fez. Olha o que esse rei falou. Ele virou o rosto para a parede, que ele estava doente. E orou. Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade. Lembra-te que eu andei diante de ti. Será que a gente pode falar isso, gente? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Será que eu posso falar isso? Com o coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. Lembre-se que o mundo espiritual é legal, de legalidade, tá? Então é jurídico. Quando você entra em oração, você pode apresentar a Deus argumentos. Você pode entrar confessando o pecado. Tinha muitas sentenças que Deus não deixou alguns reis. Em alguns momentos, até com Acabe, teve um momento que ele se arrependeu. Deus falou, ó, tá vendo o coração dele? Ele se arrependeu. Eu vou remover o juízo que estava para ele, mas na geração futura vai sofrer as consequências. Então, o arrependimento e a confissão, gente, é uma moeda no mundo espiritual hoje, por conta do sacrifício de Jesus. Entende isso? O sacrifício de Cristo derramado na cruz do Calvário nos deu uma garantia, mas não é automático. Ah, eu pequei, mas eu estou em Cristo Jesus, acabou. Já falei para Deus, resolveu. Não é bem assim. Você tem que confessar. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Para que sareis. Então Ezequias agora ele tem crédito, ele entra. Ele fala assim, Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente, gente. Ele chorou. Eu também ia fazer isso. Faço. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque a gente adoece, gente. A gente adoece. Nosso corpo, ele está sujeito a essa natureza caída. Então a gente tem dor de cabeça, a gente tem vontade, faça mal, né? Em todos os sentidos. Aí, gente, Isaías chorou amargamente. Deus ouviu. O céu ouviu, porque o céu é justo. Ele falou assim, antes que Isaías tivesse saído do pátio central. Então o profeta mandou, toma aí, assim diz o Senhor, e foi. Ele virou pro lado. Virou pro lado e começou a chorar e orar e falar com Deus. Então tem momento que é você com Deus, no teu canto ali, no teu choro,
no teu quartinho de guerra, se humilhando, pedindo misericórdia, perdão. Então, às vezes, Deus permite a gente entrar nos quartinhos, né, de hospital, para poder a gente olhar para a parede e começar a se arrepender. Começar a ter botar a casa em ordem. Botar a casa em ordem. Né? Nossa casinha aqui, ó. As coisinhas que estão aqui no coração. E a gente começa a... Já viu aquelas pessoas que estão no leito, né? E começa a se arrepender, e chama o filho, e pede perdão à esposa, e pede perdão ao marido. Pede perdão a quem tem que pedir, né? Tá botando a casa em ordem. E é isso mesmo, a gente é falha, a gente precisa entender esse negócio. A gente fica na nossa soberba, na nossa achando que a gente é o quê? Uma hora Deus vai botar lá no cantinho da cama pra gente poder falar com Ele, né? E a gente entender que a gente depende dele. Então não se acha que a gente assim, nós somos carne mesmo, pó, cinza. A gente adoece, gente. Tá? É forte, né, essa palavra? Mas é a reflexão de hoje, tá? Vai tomando posse aí, porque eu já peguei pra mim também. Já fiz as minhas orações. E aí, gente, antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volta. O profeta voltou. Volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Assim diz o Senhor para você que está aqui comigo. No dia 3/3. E o dia que você for ver essa live. Assim diz o Senhor. Ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Deus vai mudar sentenças aqui. De pessoas que estão no canto chorando. Se arrependendo. Chegou o tempo de Deus revogar isso aí. Aleluia. Põe em ordem a sua casa. Já botou em ordem? Talvez ainda está precisando. Talvez você ainda esteja nesse cantinho aí olhando para a parede. Doente. Né? Enfermo. É o cantinho da gente conversar com Deus. Ah, gente, eu já tive nesses cantinhos. E a gente se arrepende muito. Nossa, como a gente pede perdão a Deus pelo pecado. E a gente começa a pedir perdão de tanta coisa que a gente acha que, né? Somos o tal. E ali Deus humilha a gente. Ali a gente é humilhado, né? Na doença. Na doença. Só o sangue do Cordeiro, meu Deus. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo. E ao 3º dia, você subirá à casa do Senhor. Eita. Eis que eu vou curá-lo. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Você que está ouvindo, que vai ouvir pelo YouTube, aonde você, o dia que você ouvir. Eis que o Senhor vai te curar. Porque você está colocando a casa em ordem. E subirá à casa do Senhor. Deus ainda vai fazer você ir no templo, adorar Ele. Você ainda vai voltar na igreja, você ainda vai estar lá adorando ao Senhor. Muitos ais, né? Oh, meu Deus. E ele diz assim: acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Gente, já pensou você ainda receber a quantidade de anos que você vai viver? Não sei se era bom ou se era ruim, né? Porque você já vai contando ali. Mas aquela enfermidade era para a morte. E Ezequias ainda pôde ficar na presença do Senhor 15 anos ali, servindo ao Senhor.
teve vitórias. Deus está mandando te dizer: você vai sair dessa enfermidade. Deus vai te levantar. Você vai para a casa de Deus adorar. Ainda tem vida para você ainda, para continuar os projetos de Deus. E eu tomo posse dessa palavra. Fala aí, eu tomo posse. Fala. Eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse da minha cura. Fala aí. Chega, fala. Chega de cantinho. Chega de virar para a parede e chorar. Chega de virar para a parede e chorar. Põe a tua casa em ordem. É emoção. É quem tem que perdoar, perdoa. É quem tem que mudar o comportamento que era antigo, muda. Essa fofoca, essa mentira, esse engano, tira isso de dentro da sua casa. Muda isso aí. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Em nome de Jesus. E acrescentarei 15 anos. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e puseram sobre a úlcera. Ele estava com uma úlcera. E Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías. E aqui a gente vê, gente, um elemento da natureza, né? Deus usa a nossa fé. Deus usa também elementos da natureza. Deus pode usar médicos. Então Deus tem meios para tratar a gente. Busca ajuda também, tá? Terapêutica. Você está orando, mas esse problema está avolumando. Busca ajuda terapêutica. Busca um ministério de intercessão, de pessoas sérias que pode te ouvir, que pode te ajudar. Busca ajuda profissional também. Tá? Isso aqui mostra pra gente várias lições. Não fica aí sozinha nesse canto. Conversa com alguém. Olha, quem era a pessoa que segundo Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Quem era esse outro aí, de Ezequias? Profeta Isaías. Ele estava ali diante de Isaías, confessando, falando. Então temos que falar, temos que trazer para a luz. Aí Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Ele ainda teve que pedir um sinal. Mostra o quanto que a gente é limitado mesmo, né? A gente é frágil, né? E Deus sabe disso, Deus entende esse negócio. E Ele dá um sinal. Pede um sinal a Deus. Ele sabe que a gente precisa. Nossa limitação, né? Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que o terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que Ele cumprirá que prometeu. Você quer que a sombra se adianta 10 degraus ou que retrocede 10 degraus? Então a sombra estava ali. Nos cálculos normais, né? Ele diz assim, ó. Ezequiel respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 degraus. É fácil ela adiantar, porque conforme for chegando o horário, a tendência dela é adiantar. Mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 degraus. Ou seja, não tinha como ela retroceder, né? Conforme vai chegando o horário, né? A gente vê que a sombra ela vai... É a mesma coisa o sol, né? Vai chegando ou vai afastando. Então, logicamente, ele saberia que ela ia adiantar. Então, ele pediu: eu quero que retroceda. O sol retrocedeu. A sombra retrocedeu. Então, tem muitos estudos aqui, né? Gel, que fala sobre isso aqui no tempo, no relógio, né?
Ezequias respondeu, é fácil, né? Ele falou. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 degraus a sombra lançada pelo sol, declinando no relógio de Acás. Eita! Deus vai mover céu e terra ao seu favor. Quando tem um coração quebrantado, um coração humilhado diante de Deus, um coração genuíno e que confessa pecado. Gente, Deus move céu e terra em seu favor. Amém? Deus moveu, hein? Eu creio, gente, nessas coisas. Eu creio nesse sobrenatural, sabe? É porque nem todas as coisas eu lembro de anotar. As pequenas coisas do dia a dia que eu vou orando ao Senhor, que eu vou fazendo, e vejo o agir de Deus. Em pequenas coisinhas que vão acontecendo no dia a dia. Sabe? Deus é muito bom. Deus é muito bom. Viver nesse entendimento, viver nessa obediência, nesse lugar que as pessoas falam pra você que é fanatismo, né? Que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. Então, quero te dar um alerta aqui. Nem tudo dá pra você comunicar às pessoas. Nem tudo vai dar pra você falar para aquele que tá ali junto com você. Ele vai falar é fanatismo. Ele vai zombar de você. Entende? Se une pessoas que entendem o propósito. Fale para pessoas que bebem dessa mesma água, dessa mesma fonte que você bebe. Porque se você for comunicar com gente que não que é natural, e não discerne as coisas do Espírito, ele vai te jogar um balde de água fria. Tá? Vai nesse conselho. Fala para homem de Deus. Conversa com homem de Deus, com mulher de Deus. Pessoas que estão na mesma frequência que você. É fácil. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele retrocedeu. Amém? Olha quanta coisa a gente aprende, gente. Depois, mais pra frente, fala sobre a morte de Ezequias. Quanto aos demais anos de Ezequias, os demais atos, né? Atos de Ezequias, a todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade. Não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Agora no 21, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse menino não teve vivência com esse pai, né? O ponto de... Porque olha o que a gente vê. Os filhos dos reis, no caso de Ezequias, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado. Às vezes a gente pensa assim, nossa, no tempo do pastor tal, né? No tempo do bispo tal, a gente viveu um reinado tão maravilhoso. Aí agora os filhos assumem. E a gente começa a olhar e ver assim, mas o que aconteceu? A mesma coisa aqui, gente. Os reis eram bons e os filhos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis. Aí começa a se envolver com coisa que, né? Abominável. Pois reconstruiu os lugares altos de Ezequias, ou seja, desfez tudo aquilo que o pai fez. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como a que Acabe, ou seja, trouxe tudo de volta. Meu Deus. Tudo aquilo que o pai tinha removido, o filho trouxe de volta. É muito parecido com o que a gente vê por aqui?
Mas Deus permite essas coisas, né? Edificou altares na casa do Senhor, a respeito ao qual o Senhor tinha dito. Isso me faz pensar algo. Isso me faz pensar que às vezes você governa bem o povo, mas você não governa bem a sua casa. Me faz pensar sobre isso, sabe? Por isso que tem um versículo pastoral que diz o seguinte: se você deseja o episcopado, se você deseja ser pastor, líder, governe bem a sua casa, que os seus filhos estejam sob sua sujeição. Então, quando você vai, né, ver o fruto, gente, vai mostrar o que aconteceu. Lembre-se sempre disso. Deus falou para Davi assim, olha, através de Natã: seu pecado vai ser perdoado, você não vai morrer, mas a espada nunca sairá da sua casa. O seu Israel e os seus filhos vão fazer o que você fez no oculto, os seus filhos vão fazer na luz do sol, em cima do telhado, para todo mundo ver. Então grave esse negócio. Os teus filhos, eles são consequência daquilo que a gente construiu dentro de casa. Ele revela a nossa maternidade. Ele revela a nossa paternidade. Ai, irmã Thalita, que dura essa palavra. Eu também recebi essa palavra outro dia. Eu falei, meu Deus. É algo duro, gente, de ver. É algo duro de ver. Mas se você parar para ver, ó, talvez ele era um bom rei, Ezequias. Isso é uma reflexão, tá, gente? Que eu tô trazendo aqui com vocês pra gente pensar. Mas às vezes dentro da casa não governava bem. Entendeu? Governa a igreja, é assíduo, é aquele pastorzão, né? É aquele líder e tal, tarará. Aí você vai olhar a liderança dele dentro de casa. Tá tudo desandado, o negócio tá... Filho não se submete, os filhos tudo fora da casa do Senhor. Ah, botar a culpa no que os filhos decidiram são maior. Peraí, gente. Eu sei que os filhos têm as suas próprias decisões. Mas eu tô falando de coisas assim, bem berrante mesmo, né? Bem berrante. Eu acho que é pra gente pensar. Por que os filhos fazem totalmente diferente daquilo que o pai fez? Assume um reinado, assume uma direção de igreja, assume e faz totalmente diferente. Volta, olha aqui, ó. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos de que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste a Deus Azerá, como que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todos os exércitos dos céus e o serviu. Como assim? Você não viveu com seu pai? Não viu ali? Então, uma coisa pra gente pensar. Muitas vezes, governamos bem uma igreja, mas não governamos o nosso lar. Não governamos a nossa casa. E uma das coisas que eu sempre lutei dentro da nossa gestão, né? E a minha filha tá aqui, ela sabe disso. Eu falei, se o dia que meus filhos não tiverem bens, eu paro para poder cuidar. Para cuidar deles, porque eles são a obra de Deus na minha vida. Meus filhos são obra de Deus, a principal obra de Deus. E ali eles foram crescendo com a gente no ministério, e a gente precisou dar exemplo dentro de casa também, né? Não é fácil não, gente. Não é fácil pastorear a igreja e pastorear filhos, porque como é que faz? Você é mãe dentro de casa, você é pai e é pastor.
Então foi muita verdade, né? Mostrar também a nossa vulnerabilidade, quando a gente errar, pedir perdão, olha, reconhece o meu pecado. Excedi aqui, excedi ali. Porque senão ele vai olhar lá pro púlpito e vai falar assim: esse aí não é meu pai não, esse pai aí que tá aí pregando, tá assim, gente, de líderes assim na igreja. Que os filhos, como é que você sabe? Depois os filhos metem o pé. Mete o pé, vai pro mundão. Eu sei que eu tô falando aqui, é forte. Mas eu tenho um lugar de fala porque eu liderei junto com meu esposo por muitos anos. Então eu sei como é que é esse negócio. Então tá cheio de lideranças assim. Sabe? E eu não tô falando que eles fizeram por mal. Eles tentaram ser pai, tentaram ser pastor ao mesmo tempo, mas exige muito mais da gente. Quando a gente é pastores e pastoreia seus filhos e educa. É o que a gente vê aqui, ó. O filho dele, de Ezequias, foi um dos melhores reis, que tinha crédito com o céu. Quando orou, Deus deu mais 15 anos. Agora o seu filho assuma, faz tudo diferente que o pai fez. E não foi só Ezequias, não. Teve outros reinados aqui que aconteceu a mesma coisa. Entendeu? Acabe, por exemplo, foi um dos piores reinados que teve. Então, gente, eu sei que dura essa palavra, né? Vamos orar pelos nossos pastores, né? Nossos líderes. É uma linha tênue. Eu sei que eles tentam se esforçar porque é pais, né? Para educar filhos, para trazer eles para o Senhor, para ser exemplos. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas a gente vê o fruto dessa árvore nos filhos. Então aí você vai entender muita coisa aí, porque às vezes é um bom gestor para a igreja, foi um excelente pastor, um excelente líder, um excelente bispo, mas talvez dentro de casa não teve esse êxito. E a gente vê o resultado no comportamento dos filhos, do reinado dos filhos. Entendeu agora? A família tudo desunida, né? Um filho para um lado, outro filho para o outro. E aí sim vai, né? Então aconteceu com Ezequias. O filho dele desandou. Então não é diferente no dia de hoje também. Vamos orar. Continua firme, Jaqueline, que ele voltará. Nós oramos a Deus para que a nossa casa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus tem os meios de trazer. Deus tem os meios de fazer. Você só precisa confiar e aceitar o processo, como Deus vai fazer, né? Mas ele virá, porque você está clamando. Você está clamando e Deus ouve. Olha o que Deus fez com Ezequias. Eu ouvi o seu clamor e vi as suas lágrimas, tá? Então preste atenção. Então o tempo de Deus tem um tempo diferente do nosso. Pode ser rápido, pode. Ezequias, o profeta estava saindo no portão, voltou para poder mudar a sentença. Mas pode ser também porque essa pessoa precisa se arrepender também. Então Deus vai criar os meios, tá? Vamos orar para a gente finalizar aqui. Quarta-feira a gente está de volta com mais uma história. Olha, cada lição que a gente aprende aqui, né, gente? Devocional é muito bom. Mas não pare de ouvir, não pare de ler a palavra, tá? E voltando aqui, ó, só pra gente terminar. Estamos no nosso relógio de oração. Meio-dia tem oração e meia-noite tem oração na nossa sala de oração, tá? Outro anúncio é, no dia 8 a gente está encontrando as mulheres intercessoras. Chama mais uma amiga. Ainda temos pouquinhas vagas, mas tá quase acabando, tá bom? E também, em abril, a gente vai abrir a mentoria. Procura o nosso suporte e ela vai colocar você na lista de espera, porque lá nessa lista de espera você vai ter uma condição especial, tá bom? Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu orar. Pai, muito obrigado, Senhor.
Quanta palavra, Senhor, foi liberada aqui. Quanto ensino, quanto aprendizado. Sobretudo, Pai, eu quero te pedir para os seus que estão aqui, para essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, aqui no presencial e aquelas que vão ouvir depois. Deus, nós sabemos que a Bíblia, Senhor, ela se cumpre, ela é tão fiel. No dia de hoje, ainda continua acontecendo todas essas coisas. Mas eu quero te pedir, Pai, uma bênção especial para a tua filha que está aqui. O pedido que ela está fazendo agora, seja pela salvação dos seus filhos, seja pela libertação do esposo, seja pela área financeira, Pai. Ela tem chorado, Pai, e ela tem pedido misericórdia. E eu quero me ligar a essa oração, Senhor, por misericórdia na terra. Ouve a tua filha, Pai, ouve o teu filho, Senhor. E eu ligo, Senhor, na terra e no céu, para que ela receba essa vitória agora em nome de Jesus. Salva, Senhor, que a salvação chega na casa dessa mulher, desse homem. Que a cura chega agora, Pai. Quem tiver, Senhor, passando por enfermidade, como Ezequias, Pai, eu ordeno agora em nome de Jesus, a enfermidade cessa. Seja agora livre, liberto pelo sangue de Jesus. Espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai do nosso corpo, sai da nossa mente. Espírito do medo, eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Sai da nossa mente, sai da nossa casa. Porque nós servimos ao nosso Deus, nós temos direito através de Jesus Cristo. E assim eu declaro cura neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Até mais!